do Senhor, meus queridos, como estamos por aqui? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família, com a vida de todos aqueles a quem você ama. Quero já pedir que ignore o barulho do ventilador, porque aqui está muito calor, então não tem como gravar esse vídeo se o ventilador não estiver ligado, né? Pois eu ainda não tenho ar-condicionado, então vocês vão ter que aturar o barulho do ventilador. Brincadeira. Gente, como vocês já leram no título, sim, eu tive uma experiência com o próprio Deus e quero transmitir para vocês. Pensei, repensei, será que compartilho, será que não compartilho? E decidi compartilhar. Então eu já quero pedir que você assista esse vídeo, que você comenta aqui nos comentários se você já teve experiência, se você já teve alguma visão com Deus. Fala aqui nos comentários sobre a experiência que você já teve com o próprio Deus, porque esse Deus é maravilhoso, é perfeito. E o versículo ao qual eu quero usar por base se encontra aqui no livro de Atos 2, é o versículo 17, que diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonho. Então esse é o versículo base que eu quero usar neste vídeo. E vou contar a minha experiência, que eu não consigo qualificar se foi sonho ou se foi uma visão. Assista até o final para você entender melhor. Vamos, gente. Eu já quero deixar bem claro que eu sou nordestina, sou piauiense e desde 2008 eu moro aqui em São Paulo. Porém, eu estava deitada numa certa noite. E ali, sabe aquele sono leve que você tá dormindo, mas parece que está acordado? Então era assim. Aí eu ouvi uma voz que dizia o quê? Que era como se eu estivesse lá na minha cidade, no Piauí, e a voz dizia assim que eu tinha que trazer uma mensagem que se encontrava no livro de Mateus, e essa voz falou o capítulo, só que eu não consigo lembrar o capítulo, mas que era lá na minha cidade, que era no livro de Mateus, isso eu me recordo. Então, a voz falou, né, que assim, você vai, como se eu tivesse recebido um convite para ministrar a palavra lá na minha cidade. Aí eu fui na rua de cima. Quando eu passava na rua, eu via muita gente com a Bíblia aberta, muita, e não era pouca, com a Bíblia aberta, mas mesmo assim eu continuava a minha caminhada, e lá eles ficaram com a Bíblia aberta. Quando eu chego na esquina, eu me deparo com uma casa, a esquina que era para trocar para ir para a rua da casa que eu morava, né, que eu ia pregar. Cheguei na esquina, eu vi uma casa, só que essa casa ela não tinha teto e nenhum móvel dentro da casa, era como se fosse, pode considerar um alicerce que estava alto, mas não estava terminado, mas no sonho aquilo ali era uma casa de morada. E ali tinha duas crianças que estavam muito magra. E aí diz que eu passei ali e não me demorei e continuei, entrei na minha rua, que era para onde eu ia pregar, lá na casa que eu morava, né, lá na minha cidade. Antes de eu chegar, eu encostei em outra casa, porque alguém me falou que tinha um homem, como se esse homem estivesse possesso. Só que eu fui lá, cheguei lá, o homem estava simplesmente com a bermuda, sem camisa, também muito magro, e a situação da casa a qual ele estava era igualmente a primeira, onde estavam as crianças. E ali eu comecei a conversar com aquele homem, explicar que aquilo ali que ele estava vivendo não provinha de Deus, comecei a pregar para ele e fazer orações. Só que quando eu começava a orar, eu olhava assim para cima e no sonho era como se eu visse o inimigo manifestado no teto, não tinha teto, mas assim no ar, sabe quando você olha? E aí eu já enxergava ele lá, olhava para um lado, eu também conseguia ver, e eu fazendo a oração, e uma voz me dizia assim, fecha os olhos. Aí disse que eu fechava os olhos e continuava
aquela luta de expulsar aquele demônio da vida daquele homem. E foi uma batalha, isso no sonho. Eu já tive uma experiência de repreender o demônio em uma pessoa, e só quem já fez isso sabe o quanto a retaliação sobre a nossa vida é pesado. Parece no outro dia que você levou uma surra. Quando aconteceu isso, de eu repreender nessa menina, no outro dia parecia que eu tinha sido tomado uma surra, que eu não conseguia nem me mexer, toda dolorida, isso na vida real. Voltando pro sonho, aí disse que eu ali naquela batalha de expulsar, até que eu saí dali, já não ia mais para onde era o meu destino, no caso, já não via mais nenhuma semelhança com a minha cidade e nem com a casa que era para mim ministrar. Aí disse que eu saí dali muito cansada daquela luta lá, porque o homem estava possesso. Aí disse que eu ia no caminho. Quando eu ia no caminho de cabeça assim, meio cabisbaixa, porque já tinha esgotado minhas forças, eu dou de cara com 3 pessoas com vestes assim, meio que vulgar, né? Roupa preta, com as correntes na mão. É como se essas 3 pessoas tivessem de calcinha de couro e um sutiã de couro. Gente, eu não vou falar, eu consegui ver como que eram as pessoas, mas eu não vou falar aqui para evitar constrangimento, mas eu entendi aqueles 3 demônios que vieram ao meu encontro. Eu consegui identificar cada um deles, mas não vou falar aqui porque isso não convém. Tem coisas que nós precisamos usar de sabedoria para mais na frente não nos gerar problemas, mas eu entendi aqueles 3 espíritos que eu vi, né? Aí disse que eu ia indo, ia debater de frente com eles. E eles tinham, sabe aquelas bolas, tipo aquelas bolas esféricas que tem, tipo uma pontiaguda com a corrente. Ele jogava assim em mim, né? Aí disse que vinha para acertar em mim e algo me empurrava para trás. Aí disse que quando eu me deparei com eles, eles falavam assim que eu conseguia ouvir assim. Ela deve ter acontecido alguma coisa com ela, porque ela tá muito triste, está muito abatida, não sei o que, não sei o que. Eles começavam a cochichar. Quando eu me deparei, fiquei lado a lado com ele e passei, tipo, zombando de mim. E uma voz falava que eu tinha que ficar calada, né? Quando eu passei deles, a voz dizia assim: agora você pode falar. Quando eu me virava para eles, disse que eu soltava uma rajada de língua estranha e eles ficavam loucos e falavam: ela é aquela que estava lá na casa. Eles ficavam, sabe, eles me reconheciam na hora e disse que eu começava a soltar rajada de glória, de língua estranha e repreender eles. Gente, olha, pensa numa experiência. Aí disse que eu continuei caminhando, né? Continuei a caminhada e entrei, sabe aquelas igrejas que é uma congregaçãozinha pequena? Aí disse que eu entrei naquela, aí via as cadeiras de plástico, tudo branca, vi uma irmã como se ela tivesse na frente do trabalho, ela estava de saia preta e blusa branca, eu entendi que como se fosse uma líder do ciclo de oração. E aí disse que eu chegava lá, depois de ter passado por tudo isso, eu cheguei até lá, essa igreja, e entrei. Quando eu cheguei e entrei, eu vi um irmão que estava com terno. Esse irmão eu conheço, que ele era lá da outra cidade que eu morava, aqui no estado de São Paulo. E aí, disse que eu entrei nessa igreja, e aí eu ouvi a voz dizendo assim: você não vai pregar, você vai descansar. Aí disse que eu entrei numa porta de um quarto, só que ali o quarto era de solteiro. Aí disse que automaticamente eu falava assim: não, mas aqui não é o meu quarto. Aí esse irmão que eu falei que eu conheço ele pegava aqui, mas não falava nada, né? Aí me guiava pro outro quarto, onde tem uma cama de casal. E aqui em casa são 2 quartos. Tem o quarto das meninas e tem o meu quarto. Aí esse irmão não falava nada, mas aí ele me empurrava assim
e botava de frente com o quarto de casal. Quando eu chegava de frente com o quarto de casal, algo puxava a coberta da cama e eu conseguia ver o meu colchão. Eu reconhecia que era o meu quarto. Eu dormindo, eu reconhecia, algo puxava assim o tecido, a coberta e deixava o colchão descoberto e automaticamente eu entendia que era a minha casa e o meu quarto. E aí eu acordei. Por isso que eu falo que eu não estava totalmente dormindo. Simplesmente foi uma visão a qual o Senhor me permitiu ver. E sobre a interpretação de tudo isso que eu falei, eu entendi o seguinte, que eu estaria um dia aqui nessa plataforma reagindo às heresias. Por quê? Porque me chamavam para me ir pregar no lugar, né? E eu via muita gente com a Bíblia aberta. Então, aqui na plataforma tem muita gente dando ensinamento, muita gente falando que pregando a palavra. Tá lotado, né? Então, eu entendi que essas Bíblias abertas seria aqui a plataforma. Já as casas que estavam sem coberta, sem cobertura e sem móvel, e as pessoas estavam magras, são os espectadores que estão por trás, assistindo o nosso trabalho e necessitado de alimento. Muitos precisam ser libertos, né, pela verdadeira mensagem. Isso foi o que eu entendi. E sobre eu ter me deparado com aquelas 3 criaturas, são os levantes, as retaliações do adversário que vai vir sobre nós, porque nós estamos fazendo um trabalho do reino. Nós estamos mexendo com o reino das trevas. Não estamos mexendo com qualquer coisa. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que existem nas mansões celestiais da maldade. Sobre a voz mandar eu ficar calada, é porque haveria momento que nós iríamos ter o quê? Que ficar em silêncio para que o Senhor viesse e completasse a obra. E depois de tudo isso, haveria um momento de voltar a falar. Isso foi o que eu entendi. Sobre eu entrar lá na igreja e ela falar que eu não ia pregar, porque não é que eu estaria pregando numa igreja. O Senhor tinha me chamado para vir fazer a obra aqui na plataforma. Foi tão real que eu consegui ver o meu colchão. Tipo como se Deus dissesse, isso é uma realidade. Como prova de que tu está tendo uma visão e não é simplesmente um sonho, eu vou te mostrar que aqui é a tua cama, o teu colchão, porque eu estava no sonho. Não é, então isso aí foi tipo, como é que se diz? Foi algo que eu vivi, uma visão, uma coisa real. Então essa foi a minha experiência, de muitas que eu já tive com o Senhor, mas algumas eu ainda temo em postar aqui, em compartilhar. Mas o Senhor tem me dado, não é da agora, já faz um bom tempo. O Senhor já usou pessoas para falar comigo que Ele me dava sonhos e eu tinha dúvida, mas que eu não duvidasse, porque Ele iria me dar mais e mais. E quantas são as provas que o Senhor tem me dado na minha vida, que é Ele sim que me dá essa visão. Só que eu tenho muito receio de compartilhar, porque nem todo mundo que está aqui vai entender, vai compreender, vai aceitar. Então, às vezes, é melhor nós nos resguardar para não sofrer danos, né? Porque aqui é uma plataforma visível, onde tem muitas opiniões. Mas não que eu tenha medo de compartilhar o que Deus me dá, porque quando o Senhor me dá, Ele se responsabiliza. Então, eu espero que Deus tenha falado no teu coração, que o Senhor tenha esclarecido muitas coisas na sua vida. E o que eu quero dizer é o seguinte: o foco é Cristo, a verdade é Cristo, quem salva é Cristo. Então, olhe para Ele, olhe para o autor e consumador da nossa fé, se baseie nas Escrituras, porque se você cuidar nela, você vai ter a vida eterna. Então, estou aqui apenas compartilhando uma experiência que eu tive com Deus e achei por bem de compartilhar com você, mas você não é obrigado a receber.
Você é livre, mas uma coisa eu quero lhe dizer. Temos que tomar muito cuidado com as apostasias dos últimos dias. Temos que estar atentos. Lógico que devemos sim assistir, curtir, comentar, mas nós precisamos estar embasado na palavra, firmado na rocha que é Cristo. E nos últimos dias acontecerão muitas coisas, porque a palavra do Senhor disse que muitos viriam para enganar sequer até os verdadeiros. Então esteja atento, não caia em qualquer conto, em qualquer palavra que às vezes as pessoas venha com sapatinho de lã, mas por trás são perdição, são caminhos de morte. Então se baseie nas escrituras, firma com Jesus, porque o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma igreja sem mácula. Então, o meu conselho é: foca em Cristo, medita nas Escrituras, pratica o que as Escrituras diz e você terá a sua salvação garantida, pois Jesus é o caminho, é a porta que conduz eu e você a salvação. Beijo, amo todos vocês. Fiquem todos com Deus e que Deus vos abençoe grandemente.